toda essa Ricardo, mudança. não tinha que pôr mais pra cá isso aqui? Não, tá bom. Pegando ela certinho. Tá ligado, já não tem ninguém, né? Não. Só mais um minutinho, você não tá puxando. Aí eu vou começar, mas não tem. Graça e paz, amados. E meus amados que estão aqui com a paz do Senhor, amém? Amém. Sejam bem-vindos. Que vão assistir a live depois, amém? Já de início, quero pedir para vocês que entrem no meu canal lá do YouTube, se inscrevam, curtam, compartilhem. Chegamos a 27 inscritos. Para quem começou o canal agora há pouco tempo, já é uma vitória para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos continuar escrevendo, compartilhando, para que a palavra de Deus possa chegar a mais e mais vidas, que mais vidas possam ser tocadas, mais pessoas possam ser abençoadas com este estudo. Antes de mais nada, a nossa lição de hoje também vai ser feita em duas partes, até o ponto 3 aqui na live, e depois os pontos finais 4, 5 e 6, que é a conclusão, somente no canal do YouTube. Então, os amados que quiserem saber como termina a lição, nós vamos ver então, cuidado com os falsos profetas. Depois, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas e devemos julgar as profecias, aqui na live. E depois no canal, por que devemos julgar as profecias? Nós vamos entender o porquê nós devemos julgar e como devemos julgar as profecias. Amém? Então, os amados, fiquem ligados aí, depois acessem o canal para assistir o restante da lição e serem abençoados ainda mais. Amém? Vamos estar orando, então, agradecendo ao Senhor. Hoje tem alguns irmãos que já me avisaram que não poderão vir. Amém? Por um motivo ou por outro. A irmã Célia mesmo avisou. Amém? Desde já quero agradecer a todos que estiverem assistindo a live. Deixa o comentário de vocês aí. Deixa um joinha. Amém? Se tiver alguma dúvida, pode estar mandando também, tá? Tem os meus assessores aqui vão estar anotando possíveis dúvidas. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te pedir, meu Senhor, que o Senhor venha nos capacitar nessa noite, nos dar direção, abrir nossa mente para este momento de estudo, ó Pai querido, essa lição de suma importância, ó Deus, onde iremos entender um pouquinho por que devemos provar se os Espíritos são de Deus ou não, ó Pai. Coloco-me em tuas mãos, Senhor, como instrumento. Usa-me, Senhor amado. E coloco a cada irmão, cada irmã que estiver assistindo aqui ou online mesmo, Senhor amado. Ou os que forem assistir posteriormente. Que sejam abençoados e edificados com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós já começamos com o nosso texto áureo bem legal aqui, né? Ele está lá em 1 João 4:1. Olha só. Ele já fala de cara, amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Amém? Eu vou ler mais duas versões aqui, para nós entendermos um pouquinho melhor. Essa aqui que nós acabamos de ver é da Almeida Revista e Corrigida. Aí na NVI, a Nova Versão Internacional, o texto fala assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Se vocês observarem nessas lições aqui, nesses textos, nesse versículo, a palavra espírito é com E minúsculo, porque não é o espírito do Espírito Santo de Deus, mas são espíritos imundos, amém? Para ver se é, ou espírito do homem também, amém? E na Nova Versão traduzida, amados, não acreditem em todo o espírito, mas ponham-no à prova, para ter certeza que o espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo, amém? Nós vamos ver então um pouquinho hoje qual a importância de nós avaliarmos, né? Ou então discernirmos, provarmos se os espíritos são de Deus ou não. Porque hoje acontece muita profetada, né? Em vez de profecia. E infelizmente há muitos que se dizem profetas, mas que na verdade não são. São enviados do inimigo e têm destruído vidas
e tem estragado muito o povo de Deus. A nossa verdade prática, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Amém? Por isso a importância de estarmos buscando, os dons espirituais. O dom de discernimento, o dom de interpretação de línguas e até mesmo orar em línguas. É importantíssimo que os irmãos busquem isso para estarmos mais alinhados com o Espírito Santo. Amém? A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Neemias. Neemias 6, de 10 a 14, depois Tessalonicenses 5, 20 e 21 e 1 Coríntios 14 e 29. Então vamos começar por Neemias 6, do 10 ao 14. E entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não eram de Deus, que não era Deus quem eu enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que assim eu fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme essas tuas obras, e também da profetisa Noádias, e dos demais profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retei o que é bom. E 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então, olha só. Primeiro texto de Neemias aqui, ele fala que o quê? O profeta veio trazendo uma suposta profecia da parte de Deus, que era para Neemias correr, se esconder dentro do templo, trancar a porta do templo, porque estavam atrás dele para matá-lo. E o que Neemias respondeu? Um homem como eu fugiria? E quem há de entrar no templo e viva? Como ele poderia entrar no templo e viver se só os sacerdotes tinham autorização para entrar no templo? Então, no decorrer da lição, nós vamos ver isso aí. Por que Neemias não aceitou? Como que Neemias identificou que não era da parte do Senhor aquela profecia? Amém? O objetivo geral da nossa lição é refletirmos sobre como discernir os espíritos e julgar as profecias. E os objetivos específicos: destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas, ressaltar que a Bíblia revela a existência de falsos profetas, salientar que devemos julgar as profecias. Veja bem, nós não vamos julgar os profetas, e sim as profecias, mediante a luz da palavra. Mostrar por que nós devemos julgar as profecias e pontuar como devemos fazer esse julgamento. Amém? Uma coisa que o inimigo sabe muito bem é que nós, seres humanos, somos seres espirituais. Apesar de vivermos um corpo carnal, nós somos espirituais e, por natureza, curiosos. Hoje nós temos no mundo, mais ou menos, cerca de 7 bilhões de seres humanos. Destes 7 bilhões de seres humanos, apenas 800 milhões são cristãos. E aí nós temos mais de 6 bilhões que servem a outros deuses, que servem a qualquer outra religião que não seja a religião cristã, que não siga Jesus Cristo. É um número bastante grande isso. O ideal seria que fosse justamente ao contrário, que fosse mais ou menos 6 bilhões de cristãos e somente 800 e poucos milhões de não cristãos, mas infelizmente não é assim. O inimigo, sabendo disso, o que ele faz? Primeiro ele tentou fazer o quê? Usando mentira, de artimanha, levantou falso testemunho, que nós vimos na lição passada, para amedrontar, usou também de ameaças para amedrontar
Neemias e os servos que estavam reconstruindo o templo, certo? Viu que não resolveu, ele percebeu que os cristãos, os israelitas, eles tinham um respeito e uma admiração muito grande pelas profecias e pelos profetas. Aí o que o inimigo fez? É aí que eu vou pegar os cristãos, é aí que eu vou pegar Neemias. Mas ele esqueceu que Neemias é um homem de Deus, é um homem que conhece a palavra, é um homem que busca, é um homem que tem intimidade com o Senhor. Por isso ele pôde discernir o que estava acontecendo. Na hora que entregaram a profecia para ele soube que não era de Deus. Por quê? Porque ele sabia que só quem tinha autorização para entrar no templo eram os sacerdotes. E outra, ele sabia que caso estivessem atrás dele, ele teria que fugir. Porque antes dele ir para Jerusalém para reconstruir os muros e o templo, ele orou ao Senhor, pediu para que o Senhor desse graça e sabedoria a ele. E se o Senhor estava dando graça e sabedoria, então o Senhor estaria cuidando também. Então, por esse motivo, é um dos motivos que ele reconheceu na hora que... Opa, peraí, mas tem alguma coisa errada aí. Então, primeira coisa, conhecer a palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus mais e mais. Esse é o ponto central para nós discernirmos como o Espírito é de Deus ou não. E no decorrer da lição nós vamos ver mais orientações em relação a isso. Cuidado com os falsos profetas, o ponto 1. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Olha aí, eu acabei de comentar. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor, então, à palavra dos profetas. Aí o que eles fizeram? Lembravam-se do profeta Ageu e Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Olha que lindo, né? Então, eles viram lá que 2 profetas, Ageu e Zacarias, profetizavam com tanta graça, com tanta unção de Deus, que mesmo a obra estando parada há tanto tempo, ela voltou a ser reconstruída rapidamente. Por que isso? Porque eles tinham um sólido fundamento da palavra de Deus. Amém? Porque a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, ela fala o seguinte: somente um sólido fundamento na palavra de Deus pode capacitar-nos a perceber os erros e as distorções dos falsos ensinamentos. O que é algo sólido? É algo firme, né? Que não vai se abalar por qualquer coisa. Vamos pegar como exemplo aqui aquele cimento usinado. Depois de seco, para quebrar aquilo lá é muito difícil, porque ele é resistente, ele é firme. E assim temos que ser nós com a palavra do Senhor. Temos que ter um conhecimento sólido da palavra de Deus. Amém? Então, olha aqui. Aí, continuando aqui, então. Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Por que será que estava interrompida? Vocês lembram que estava interrompida a comunicação entre judeus e samaritanos? Por causa da divergência que havia, não é mesmo? Os samaritanos eram os judeus mistos que haviam ficado no período do cativeiro e que acabaram casando, se envolvendo-se com povos pagãos, com povos enoteístas, que até mesmo tinham Deus como Senhor, mas adoravam outros deuses, né? Então, só recapitulando um pouquinho: politeísta, adoram vários deuses com o mesmo grau de importância. Enoteístas adoram o nosso Deus, mas tem outros deuses considerados um pouco menores. E os monoteístas, que somos nós, que adoramos ao único e verdadeiro Senhor. Amém? Glória a Deus. Então os judeus já está interrompido. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam as vistas deles. Diante das várias recusas dos samaritanos tentar influenciar o povo judeu, viram que não resolvia, então o que eles fizeram? Peraí, então vamos subornar os profetas e vamos tentar atemorizar
Neemias. Então, em vista dos constantes recusos de suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram, então, influenciá-los por meio de profecias. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e que deveria fugir para dentro do templo para assim salvar sua vida. Está lá em Neemias 6, o 10 a 14, que nós acabamos de ler. Amém? Outro exemplo que nós temos aqui é o deixado por Balaão. Ele prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Aleluia! Então o que acontece? Nós não podemos confundir o seguinte também aqui, amados. Aqui está falando que todo profeta que recebe ou recebe dinheiro para profetizar ou aceita suborno não é um profeta. Esse receber dinheiro, amados, não é receber uma oferta. Às vezes o profeta vai visitar uma igreja, um templo, e aí a igreja abençoa aquele profeta com um valor. Isso é bênção. A lição está dizendo aqui na questão de alguém chegar para o profeta e falar, ó, eu vou te dar tanto se você profetizar isso, isso e isso para fulano de tal. Isso é suborno. Isso não é ser profeta. Amém? Então a gente não pode confundir essas duas questões. Amém? Devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossa igreja. O que é guarida? Não encontrem espaço, né? Não cheguem aqui profetizando e sejam deixados à vontade para fazer o que eles querem. Olha, nós temos aqui dois comentários aqui, ó. Semaias era um profeta. No entanto, ele vendeu sua consciência, seu ministério e sua vocação por dinheiro. Ele está usando a religião para se enriquecer. Semaias deixou-se subornar pelo poder econômico. Ele passou para o lado do inimigo por causa do dinheiro. Gente, como tem acontecido isso nos dias de hoje? E quando a gente fala de profeta, a gente pode colocar nesses quesitos pastores, obreiros, no geral, não somente o profeta em si. Quantos não têm se vendido? Quantos não têm feito aparentemente algo que parecia ser bom, mas com segundas intenções? Nós vamos ver aqui depois, mais para frente, alguns exemplos do Novo Testamento, como por exemplo, quando os discípulos estavam vendendo as suas propriedades, entregando aos pés dos apóstolos, aí Ananias e Safira fizeram o quê? Viram que quem estava fazendo isso de coração estava sendo bem visto entre os discípulos de Jesus. Aí subiu no coração deles, nós vamos ser bem vistos também. Então vamos fazer o seguinte, a gente vende a propriedade por um valor tal, segura parte do dinheiro para nós, a gente acaba lucrando ainda, e dá só um pouquinho para os discípulos, eles nem vão saber. Só que eles esqueceram que Paulo e os outros discípulos estavam na presença do Senhor, eram cheios do Espírito Santo. E assim que Ananias chegou, Paulo já perguntou, por que mentistes para o Espírito Santo? Foi esse mesmo valor que você vendeu? Sim, foi esse mesmo. Agora mesmo cairás morto. E caiu, no que te retiraram, passou um tempinho, veio Safira, a esposa dele. Aí ele fez a mesma pergunta, por quanto venderam a propriedade? Portanto, por que amigaste com teu marido? Por que combinaste com teu esposo em mentir contra o Senhor? Estão aí na porta os homens que acabaram de levar teu esposo morto. E nesse mesmo instante, ela também cai morta. Para ver a intimidade que os apóstolos, os discípulos de Cristo tinham com o Espírito Santo e com o Senhor. E assim nós precisamos ser hoje. Não é todo mundo que vem aqui falando bonitinho, que vem falando em línguas, que é profeta. Temos que tomar cuidado com quem coloca a mão na nossa cabeça. Precisamos ficar atentos aos falsos profetas. Porque meio um xalabaraia pode sair uma prova de maldição. É que eu falei quarta-feira, né?
sobre profecia. Uhum. A profecia hoje em dia, se ela não estiver baseada na palavra, não é profecia. E na Porque a verdade. profecia é uma palavra de Deus Exato. lançada com ordem de Deus. Toda a profecia vem de Deus. Exatamente. E Deus não está acrescentando nada na Bíblia hoje mais. Não. Já foi escrito, né? Toda a palavra de Deus já está aqui. Uhum. Se a profecia não tiver base bíblica, não é Esquece. profecia. Já é um dos sinais para Deus você. revela coisas ocultas, revela, Sim. mas a revelação é diferente de profecia. Exatamente, muito bem colocado. Revelação, Deus está mostrando algo. Profecia, Deus está falando algo. E a profecia vem sempre para exortar. O exortar não é chamar atenção, não é puxar a orelha. O exortar é animar o cristão que pode estar meio cabisbaixo. A profecia vem como palavra de ânimo ou palavra de conforto. A profecia nunca vai chegar para você e falar assim, ó, Deus manda dizer que amanhã você vai morrer. Eu já ouvi isso, tá, Marcos? Não foi amanhã, mas foi um mês depois. Ele era um piloto aqui de Londrina, fazia 2 anos só que estava aqui em Londrina. E ele, realmente, ele ficou tão atemorizado que numa pane que teve no avião, ele acabou perdendo o controle e ele veio, ó. Acontece assim, né? Às vezes acontece assim. Às vezes realmente Deus pode mostrar o profeta, Sim. só que tem algo que o profeta não tem que passar. Você tem que ter sabedoria. Exatamente. Né? Você sabe que Deus está mostrando para você. Sim. Você vai interceder, vai orar por aquela vida, mas você tem sabedoria e discernimento que tem coisa que você não tem que passar. Exatamente. Fica só entre O profeta e Deus. né? E aí? Tem pessoas que não têm. Porque, na verdade, o pessoal faz confusão, né? Uhum. Lá em Coríntios, que fala da divisão dos dons, Aham. é uma classificação diferente, revelação e profecia. Uhum. São dons de revelação ou são dons de profecia. É totalmente diferente uma coisa da outra. Às vezes, revelação, Deus está te mostrando, igual você falou. Agem da mesma Deus está mostrando para você entender aquilo ali e orar pela pessoa. Isso. Agora, profetizar tem que estar na palavra. Se não estiver na palavra, Exatamente. E outro, tem dom de profecia e ministério de profeta. Também são diferentes. Nós já vimos isso aqui também na lição. O ministério de profeta, ele vai estar sempre ligado ao pastor. Sempre a liderança. Vai ser um braço direito sempre. E sempre subordinado ao pastor. Já a profecia, o dom de profecia pode ser dado. A pessoa ali naquele momento entrega a profecia e pronto. Não significa que ela é uma profeta. É verdade. Então tem que tomar cuidado. Só que também, depois, numa outra lição, a gente entra com mais detalhes. Então, só para a gente elucidar um pouquinho isso aí. Então, nós temos que tomar cuidado, porque tem muitos falsos profetas. Quantos falsos profetas já previram o fim do mundo? é interessante até que na lição, lendo a lição, a gente vê que para esse tipo de situação, não é necessário nem você ter o dom do discernimento. É necessário você ter o domínio da palavra. Exatamente. É o que ele fala aqui, ó. Para examinar a profecia. Exatamente. Você não precisa buscar um dom de discernimento. Não. Isso aí é só você ter o conhecimento da palavra. Aí você já vai saber se o profeta, se a profecia é de Deus De ou não. Deus ou não. É isso que acontece muito hoje em dia, né? Porque as pessoas não querem mais ter esse capricho de estudar a palavra. Daí a importância do estudo bíblico. Não é porque eu estou aqui à frente, não é porque as pessoas que estão comigo aqui, nós somos melhores, não é isso. É que a importância do estudo bíblico é justamente por isso. É para você aprender mais a palavra de Deus. Eu passei hoje fazendo umas atividades manuais hoje na minha sala e ouvindo alguns vídeos sobre resposta da arqueologia para comprovar a Bíblia, né, daquele pastor Rodrigo lá. E tem um vídeo lá que eu baixei, eu quero reouvir aquele vídeo, depois eu vou estar passando para vocês, compartilhando para vocês também, porque é fantástico. É como você refutar, como você provar que realmente a nossa fé está embasada na palavra e por que está embasada na palavra. Qual a importância de se crer na palavra de Deus? Isso provado arqueologicamente falando, ou seja, cientificamente. Então, se nós nos confrontarmos com um ateu, termos embasamento bíblico, mas isso requer o quê? Estudo. É o que o Ricardo pode falar. Você tem que ter um mínimo de conhecimento da palavra, senão você vai aceitando qualquer coisa e aí acabou, né? Nos dias presentes tem muitos falsos profetas no meio da igreja, amados. São pessoas que em momentos de sua vida recebem o dom da profecia e depois com soberba e autossuficiência querem exibir-se proferindo profecias carnais. Então, por isso que devemos analisar tudo à luz das Escrituras. Amém?
Ponto 2. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. E ele o fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sanbalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim, concluído o exame da profecia, veja bem, ele não examinou o profeta, e sim a profecia. Assim, concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus. Está lá em Neemias 6:12. Como líder piedoso, Neemias temia a Deus mais que qualquer outra coisa, amados. Isso aí não tem nem o que... Sua pergunta, homem como eu fugiria, revelou o seu caráter. Significa que ele era um homem de fibra, um homem que tinha um comprometimento com Deus, que ele sabia a quem ele estava servindo e quem o havia chamado para aquela obra, para aquele ministério. Ele não era de fugir em face ao inimigo e nem mesmo à lei de Deus. Neemias, embora assustado, não fugiria nem se esconderia. Ele era um homem grande demais para isso. Não era grande na questão de estatura, era grande na questão de caráter. Se Neemias tentasse fugir, deixando o povo tendo que enfrentar o perigo sozinho, o que iam falar? Que ele era um covarde. Amém? E ele não é covarde, ele é um servo de Deus. Ele é um servo de Deus, ele é um homem que buscou conhecer as Escrituras, buscou seguir aquilo que Deus tinha orientado, e por esse motivo ele falou: não é isso, não é de Deus. Amém? Então, só recapitulando, por que Tobias e Sanbalate usaram essa artimanha? Porque naquela época a palavra dos profetas era muito valorizada. Principalmente por isso, Neemias, como líder, devia examinar de capa a capa as Escrituras. No caso ali, de rolo a rolo, né? De pergaminho a pergaminho, porque não tínhamos ainda a Bíblia como nós temos hoje. Amém? Até aqui tranquilo, amados? Tranquilo? Amém. Ponto 2. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Primeiro, no Antigo Testamento, o trágico exemplo relatado em 1 Reis 13. Um fervoroso homem de Deus procedente de Judá profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel, que estava junto do altar queimando incenso. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. Versículo 2. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá, e a cinza se derramará. Está lá em Romanos, 1 Reis 13, 3. Vamos ver o que está falando 1 Reis 13, 3. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou. E eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Amém? E isso foi um sinal, então, que houve. Esse é um exemplo que está lá em 1 Reis 13. Ouviu o rei aquela palavra, estendeu a mão sobre o altar, ordenando que prendessem o homem de Deus. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se, e não podia tornar a trazer a si. Olha só, quando a profecia vem de Deus e se levanta contra o profeta, o que acontece? A punição. Olha o que fala aqui. Quando o rei ouviu aquelas palavras, ficou irado, apontou a mão, falou: prenda esse homem aí, isso não é de Deus não. Acha que vai falar isso para mim? Eu sou um rei. Imediatamente a sua mão secou e ele não podia mais trazer para si. O altar se fendeu.
e a cinza se derramou, como o profeta havia dito. Amém? A pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída sã. Olha só, o rei, em sua soberba, teve que reconhecer a soberania do Senhor, humilhar-se perante o profeta, que até então ele queria que prendesse, e aquele profeta orou e a mão foi restituída. Isso sim é um profeta de Deus, amém? Porque um dos sinais são esses também, quando a profecia se cumpre, amém? A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar e que não voltasse pelo mesmo caminho. Está lá em 1 Reis 13, 9. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou-o para comer pão. Qual foi a ordem que Deus tinha dado anteriormente para ele? Qual é a ordem que Deus tinha dado? Coma nada deste lugar. Olha só o que aconteceu. O velho foi ao encontro dele e convidou-o para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado, ordenando que o convidasse, o profeta de Judá, para voltar e comer o pão em sua casa. Gente, essa sedução teológica é a mais perigosa que tem. Olha o que ele fez. O profeta recusou. Bom, eu vou ter que usar outra artimanha, outro artifício para convencer o profeta, né? Já sei, vou falar que Deus mandou um anjo, que o anjo mandou ele comer lá. O profeta, no mínimo, aqui não relata, a Bíblia não fala sobre isso, o estudo não fala, mas eu acredito que o profeta deve ter, nossa, mas um anjo, Deus mandou um anjo para mudar a ordem dele. Peraí, desde quando que Deus é um homem de ficar mudando de ordem para lá e para cá? Deus não é homem que fica brincando de fala uma coisa hoje, daqui a pouco fala outra. Não tem meio termo, ou é ou não é. E a ordem do Senhor era bem clara. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar. Então nem que enviasse outro anjo. Está lá em 1 Reis 13, de 11 a 15. 1 Reis 13, ó. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse, não adianta essa parte, né? E mandou completar um velho profeta e vieram seus filhos e contaram. Aí ele falou para o seu pai, por que o caminho se foi? Seus filhos mostraram o caminho por onde o homem fora e vieram de Judá. Então disse aos seus filhos, albardai no jumento no qual ele montou, ou seja, coloca a sela no jumentinho, esse velho profeta, né, que eu vou atrás dele. E foi após o homem de Deus, deixou-se assentado debaixo de um carvalho e disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E disse ele, eu sou. Então ele disse, vem comigo à casa e come pão. E era para comer? Não. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. E sucedeu-se que quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse, visto que fosses rebelde à boca do Senhor, antes voltaste e comeste pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Olha que forte. 1 Reis 13, 21 e 22. Depois de ter comido pão, voltou, e no caminho um leão o matou, deixando-o prostrado na estrada. Está lá em 1 Reis 13, 23 e 24. O velho profeta recolheu e sepultou-o no seu sepulcro, chorando lágrimas certamente de fingimento. 1 Reis 13, 26 a 28. Olha só, então não é porque vem falando em nome do Senhor que é profecia.
Está de acordo com a palavra? Amém. Mas qual foi a ordem que o Senhor tinha dado para ele antes? Qual foi a ordem que Deus deu para nós? Porque o Deus fala conosco hoje também. E se Deus falou uma coisa, Ele não vai usar outra pessoa para falar o contrário. Tem outra, né? Deus tinha falado para ele no primeiro ponto. E aí o outro vem falar que um anjo. Deus tinha dado uma ordem, o anjo vai dar outra, então, e o anjo manda mais que Deus. Mas que Deus, já começa por aí. Ele não analisou, né? Já começa por aí. Ah, mas como foi um profeta que veio até mim, acho que eu comentei na última aula a respeito dessas falsos profetas aí, de profetado. Mas daí a diferença do crente e o cristão de hoje em dia. Porque o crente acredita em qualquer coisa que fala. Até em Satanás assobiar no ouvido, ele acredita, pensa que é Deus. Mas o cristão já tem o discernimento até na carne. Quando a pessoa fala que é de Deus mesmo, você sente o arrepio, a presença de Deus na carne, né? E no espírito também, né? Sim. O espírito testifica, os sentimentos nossos. É bem isso mesmo, é verdade mesmo. A gente consegue discernir quando é carnal ou quando é realmente espiritual, né? Então, eu não vou falar muito a respeito disso, porque eu vou deixar depois pro restante da lição, mas é isso mesmo, Rafael. Graças a Deus aqui não tem, né, dessas pessoas que ficam correndo atrás de profeta, os caça-profeta. Né? Os caça-profeta. Porque tinha muito isso antigamente. Nossa, tinha um cara que, o cara que fazia cair, tinha que até segurar a calça, porque ele orava para emagrecer, crescer dente, nascer dente de ouro. Você lembra dessa história aí? Teve uma época, nos anos 90, por aí, o negócio era bem complicado. É verdade. Isso tinha que segurar, segura a calça aí, irmão, que Deus vai subir com essa gordura aí agora. Foi uma onda de vir, caiu em pó. Eu lembro que tinha um pregador lá pregando, e aí ficava gente, era normalmente irmã, né? Ficava perto dele com uma toalhinha pra secar aqui, porque era suor ungido. E isso tudo é por quê? É por falta de discernimento. Por falta de conhecimento. Por isso que eu volto a falar a importância do estudo bíblico. Eu fico triste quando eu vejo que poderíamos ter muito mais pessoas assistindo, ou presencial, ou online mesmo, e eu vejo que o número é tão pequeno, o interesse é tão pequeno quando se trata da palavra de Deus, mas quando tem lives aí de cantores do mundo, chega a 300, 400 milhões de acesso, chega até bilhões às vezes. Exatamente. Inclusive os crentes, é isso que mais entristece. Porque o inimigo está cegando o entendimento. Não é, amor? O inimigo está cegando o entendimento da maioria do povo, dos crentes, porque de cristão não. Foi muito bem colocado, Rafael, dos crentes. Porque crente até o diabo é. Por isso que hoje em dia aí você vai aí fora, estão engordando com o nome dos cristãos, porque os cristãos que deveriam estar aprendendo da palavra para poder falar que não é isso, estão mais preocupados com o próprio nariz, não quer ler a Bíblia, não quer fazer nada, e como que vai se defender do povo? Exatamente, e por causa disso. Eu vi um vídeo ontem, Cláudio, de um homossexual, ele gravou e ele esculachou, e não tem como tirar a razão dele, porque ele estava falando na fala falou umas coisas lá de homossexualidade. E ele pegando e falando, mas cadê esse povo aí que fala que esses cristãos aí que estão fazendo essas coisas erradas, tipo a Flor de Lis, que fala que ela não representa, mas o que você está fazendo para mostrar que não representa? Então, mais preocupado com a saia da irmã, com isso e aquilo, do que de saber o que a palavra está falando de verdade, e aí como que vai se defender dessas pessoas? Exatamente, infelizmente é o que acontece. Infelizmente é isso que tem acontecido. Mas o que está matando mesmo os cristãos é as redes sociais. Então, em vez de aproveitar a rede social para fazer uma coisa boa, aproveita para fazer o que não tem que fazer. É isso que fica, você sabe? Que a gente... A renúncia é difícil. Isso, verdade, mamãe. Você aceitar Jesus, você aceitar renunciar a sua vida, é que faz dificuldade. A gente na empresa, você não faz ver conversar comigo, está com um problema, ele aceitou Jesus, só que ele não conseguiu se adaptar. Por quê? Ele tem uma grande dificuldade com a coisa. Então. E aí que precisa buscar o Senhor, porque só Deus pode dar ajuda nessa hora. Ele disse que não consegue. Obrigada. Então.
Então, e é um vício difícil. Renunciar à carne, é isso mesmo. Porque muitos pensam, tipo, eu vou aceitar Jesus. E aí, não, Deus já vem a transformação, você já sai da igreja sem ter querido, mas não, a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que falar, não, eu quero, não quero mais essa vida. E mesmo assim não é fácil, só que daí ele vem e começa a transformar. A partir do momento que a gente faz essa escolha. Exato. Você tem a decisão, você toma a decisão, você fala, eu quero, e aí você vai buscar então ajuda, exatamente. E quanto mais você busca ajuda, mais você vai conseguir. Que sozinho realmente a gente não consegue. Tá, tem pessoas que sim, conseguem, é rapidinho, aceita Jesus hoje, amanhã já conseguiu parar de fumar, mas cada caso é um caso. Mas a maioria não acontece isso. E outra, depois da transformação é progressiva, é gradativa. Nós temos que melhorar dia após dia. E é isso que realmente os cristãos, infelizmente os cristãos não querem renunciar. Aí fica difícil. Nos últimos dias, ou melhor, nos dias de Jeremias, haviam falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra que Deus havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Está lá em Jeremias 29, 21 e 23. Quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe de Israel, este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Então o rei Josafá perguntou, não há aqui nenhum profeta do Senhor? E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaias. Os que foram buscá-lo disseram, vê aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como de um deles, e fale bem. Então disse Micaias, o que o Senhor me disse, isto falarei. Como Micaias profetizou, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha. Então, tá vendo? Os profetas estavam lá para agradar o rei e não fazer a vontade do Senhor. Isso na época de Neemias ainda. Está lá em 2 Reis 22, 5, depois 28, 35 a 37. Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Jeremias 5, 31. Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdades anunciadas por Jeremias. Moisés, Jeremias e Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e seus ensinos heréticos. Deuteronômio 13, de 1 a 18, 18, 20 a 22, Jeremias 23, 11 a 32, depois 28, de 6 a 17, e Ezequiel 13, de 1 a 18. Essas referências vão estar todas lá no canal depois, amém? Não dá para nós lermos todas as referências aqui, são muito extensas, mas é importante que depois em casa, amados, retomem a lição, leiam com a Bíblia do lado para fazer o comparativo e acompanhar com as referências, amém? Então, no Antigo Testamento nós vimos vários exemplos. E no Novo Testamento? Jezabel, por exemplo. Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira, por este ter permitido que uma mulher, por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. Apocalipse 2, do 20 a 23. Esse anjo da igreja era o pastor, era o líder, era o dirigente da igreja. Então o anjo advertiu porque ele havia permitido. Mas por quê? Porque ele foi seduzido. E ela era uma mulher altiva. A história fala que ela era uma mulher que tinha um poder de convencimento e o rei era medroso, em outras palavras, né? E um líder não pode ser assim. Um líder escolhido por Deus, ungido por Deus, ele tem que ter autoridade. E doa quem doer, é lógico, ele vai pedir sabedoria em como falar e como agir, mas ele não pode passar a mão na cabeça. Ele tem sim que chamar a atenção. E as suas ovelhas, os seus discípulos, quando ouvirem a repreensão, tem que ter humildade de baixar a cabeça e ouvir a repreensão com carinho, mesmo que a princípio não goste da repreensão. Porque o que a gente tem visto muito é que os líderes têm sofrido por causa disso. O líder chama atenção, o líder repreende dentro da palavra, com amor, e aí o que a ovelha faz? Vira a cara, fica de bico, sai da igreja,
Aí não é ovelha, é bode. Aí fica a fala agora. Aí tem, muitas pessoas falam que tem muito pastor, é lobo, mas só que tem muitos bodes fingindo de ser ovelhas, né? Verdade, é bem isso mesmo. Assim que tem muitos pastores sendo lobo, tem muitos bodes fingindo ser ovelha. Então a gente não pode também colocar a culpa só no pastor. Olha, a Bíblia também adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Mateus 24, 11 e 24. O espírito do anticristo estará então operando grandemente. 1 João 2, 18, 4, 2 e 3. E fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Vocês lembram quando os discípulos estavam andando e uma menina começou a andar atrás deles por alguns dias e falando: eis aí os servos de Deus, esses homens falam em nome de Deus Altíssimo. Ela estava mentindo? Não, ela não estava mentindo, ela estava falando a verdade. Mas por que Paulo ficou irritado? Porque Paulo percebeu que ela tinha um espírito de adivinhação. E se os discípulos tivessem ficado quietos e não tivessem repreendido, ela teria ganho mais dinheiro ainda, porque as pessoas iam ver que aquilo que ela estava falando era verdade e iam começar a idolatrá-la como uma profetisa. Por isso que Paulo repreendeu e expulsou o demônio, porque ele tinha discernimento. Então um dos sinais é esse, só para vocês ficarem com um gostinho de quero mais. Uma profecia, quando feita da parte de Deus, não traz incômodo. A pessoa não fica incomodada. É a mesma coisa, Jezebel, espírito de Jezebel. Porque Jezebel fazia a mesma coisa, acho que é com Elias, o Eliseu, fazia toda vez, né? Ela ia lá no palácio, lá na janela, e começava a gritar quando o profeta passava: eis o profeta, né? E era zoação. Era mentira? Não era mentira. Mas o inimigo é tão sujo que ele tenta imitar em tudo. Ele tenta imitar nos sinais, nas profecias, no falar em línguas, da importância do dom de discernimento de espíritos, para saber se o falar em línguas é de Deus ou não. É outra coisa que também encaixa nessa questão da profecia, começa a incomodar. Eu já ouvi, o diabo, a pessoa manifestada falando em línguas. Em línguas, não é? Exatamente, porque o inimigo imita. Tinha bastante. Então, porque o inimigo imita em tudo, ele é o pai da mentira. Ele quer imitar em tudo Jesus Cristo. Então até mesmo fala, ele vai imitar na ressurreição, ele vai inventar tudo que ele puder, ele vai criar curas, milagres, porque ele é sujo. O despertamento renova os dons, ponto 2. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedades de língua e interpretação, por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta. 1 Tessalonicenses 5:19. Então olha que lindo, amados. Quando Deus renova os dons de profecia, de variedade de línguas, de interpretação, quando há um despertamento espiritual na igreja, é necessário que nós estejamos doutrinados. O que é doutrinados? Ensinados na palavra de Deus. Glória a Deus, porque nós temos um pastor, uma liderança que se preocupa em nos ensinar dentro da palavra. Glória a Deus, porque nós temos um pastor e uma pastora que procuram nos doutrinar, procuram nos orientar de como agir sem ofender, sem magoar. Isso é importantíssimo, mas infelizmente temos muitas igrejas que não temos isso. Muitos sofrem porque não têm conhecimento. E muitos porque não querem ter conhecimento também, né? Nenhuma mensagem dita como profética está isenta de exame por parte da igreja. Conforme o ensino do apóstolo Paulo na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as escrituras. Se não estiverem, são consideradas anátema. O que é anátema? É algo pecaminoso, é algo escandaloso, tá? Repugnante.
pois tem o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. Amém? Devemos julgar a mensagem profética, pois nenhuma está isenta de exame por parte da igreja, porque o profeta é um ser humano, sujeito a erros. Amém? Só para finalizarmos aqui esse primeiro ponto, subsídio teológico. Devemos exercer o nosso ministério proporcionalmente à nossa fé. Devemos manter atitudes certas, contribuir com generosidade, orientar com diligência e ter alegria em demonstrar misericórdia. Embora exerçamos um dom até a sua próxima capacidade, tudo será fútil sem amor. Evidentemente, temos apenas o conhecimento parcial e é só o que conseguimos compartilhar. Os dons são dados continuamente segundo a nossa medida de fé e não de uma vez por todas. Os dons devem ser testados, devem estar sujeitos aos mandamentos do Senhor. O enfoque é o amadurecimento da igreja e não a grandeza do dom. Essas verdades devem nos levar à humildade, à estima por Deus e pelo próximo, e à zelosa disposição em obedecer a Ele. Amém? Glória a Deus. E a nossa live, então, encerra-se por aqui. O final da lição, por que devemos julgar as profecias? E com, lá no canal do YouTube.